Raquel, é tão bom quando do debate entre dois ministros do TCU, muita gente nem sabe o que é o TCU, o que fazem esses ministros. Na linguagem utilizada por eles, a gente ganha essa perspectiva de poder explicar muito facilmente o que está acontecendo. Vital do Guerro diz o seguinte, ele é contra isso daí, porque o sujeito está comprando uma égua, mas a égua está prenha, então ele está comprando dois pelo preço do um. O Bruno Dantas basicamente diz o seguinte, olha, eu voto a favor porque não dá para a gente saber se a égua está prenha. Dava ou não? Não dá, William, né? O ministro Bruno Dantas explicou bem ali, o mercado acaba pondo preço. Esse projeto de privatização da Eletrobras, que vem desde o governo Temer, eu acho que tem algumas coisas importantes para a gente frisar. Primeiro, foi uma vitória muito importante do governo. Tem passos aí para fazer uma operação complexa, mas o placar foi expressivo e se o governo realmente finalizar, é a sua grande privatização. Muita gente pergunta quem ganha, né, com isso. Ganham, ou não? Ganham certamente os acionistas, ganha o sistema elétrico brasileiro, porque vai ser uma empresa mais eficiente, que vai investir mais. Para o consumidor, a gente ainda tem dúvidas, porque foi tanta coisa pendurada na MP que aprovou a privatização da Eletrobras, que está difícil saber se o ganho de eficiência vai se contrapor a esse monte de pendulicalho. E mais cedo eu conversava com a Helena Landau, e tentando colocar mais um pouco no contexto político, e ela lembrava que Itamar Franco chegou a colocar a tropa na rua, o ex-presidente Itamar Franco, quando era governador de Minas, para impedir a privatização de Furnas. Lembra disso? Lembro. Assim, muita coisa mudou no Brasil de lá para cá. E uma das coisas que mudou naquelas ironias do destino foi tudo que a presidente Dilma Rousseff implementou ali de mudanças de legislação que causaram tanto problema, quebraram tanto a Eletrobras, ela acabou sendo um pouco desvinculada dos interesses políticos, que sempre foram muitos, se pavimentou o caminho dessa privatização. Você está dizendo o seguinte, como a Dilma estragou a Eletrobras, ficou mais fácil privatizar. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou pedir licença à Thaís e ao Caio. Assim, Raquel, tem outro aspecto aí que você tem um material para nos ajudar a entender? E os dois se juntam na análise política que vem na sequência. Então, Raquel, por favor, o telão é todo teu. Vou lá no telão. Nós vamos falar agora de reajustes e tarifas de energia elétrica. Pequena em que medida que isso anda. A palavra é tua, Raquel, por favor. Nós vamos falar um pouquinho de um encontro importante que aconteceu hoje entre o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxeda, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Primeiro, William, eu vou trazer o contexto. Onde que está o impasse? A ANEEL, a agência reguladora do setor elétrico, autorizou reajustes expressivos para as tarifas de energia esse ano, um ano de eleições. Os percentuais mais altos estão no Nordeste. No Ceará, o aumento é de quase 24%. Na Bahia, 20,7%. Em Alagoas, estado de origem do presidente da Câmara, Arthur Lira, 20%. Em Pernambuco, 18,5%. Aqui no Sudeste, também altas relevantes, 15,4% no Rio de Janeiro e 13,8% em São Paulo. No encontro entre os dois hoje, Lira e Saxeda, discutiram-se alternativas para minimizar esses reajustes. Aproveitar crédito de PIS/COFINS, convencer os governadores a reduzir o ICMS, mais uma vez, eles pagando aí parte da conta, ou utilizar parte dos recursos da privatização da Eletrobras, o que já está previsto. Mas, ao final da reunião, a conclusão foi que essas medidas aqui não seriam insuficientes para compensar aquelas altas de mais de 20%. Lira, então, deu uma incumbência, uma tarefa a Saxeda. Vamos ver. Saiu daqui com a incumbência de se reunir com as distribuidoras, com a ANEEL, com os parlamentares, para que discutam uma saída equilibrada que possa, a partir deste momento, ter um encaminhamento de solução para a diminuição deste repasse. Nós esperamos uma resposta num prazo bastante curto,
para que a Câmara possa discutir dentro do Congresso Nacional a solução para este problema, que eu espero que venha da sensibilidade da ANEEL e das distribuidoras que fazem das concessões, neste momento do Brasil, um tema de muita discussão. Parlamentares presentes ao encontro disseram que Lira deixou bem claro ao ministro que ele tem pouco tempo e que, se ele não resolver o problema, o Congresso tem a sua própria solução. Um decreto legislativo que derruba os reajustes aprovados pela ANEEL. Na prática, uma quebra de contratos. É tudo que o ministro Saxeda, que está aí falando tanto do aumento de investimentos, não quer, né, William? Não. Mas o Arthur Lira manda muito, deixou claro isso quando disse, dei uma incumbência ao ministro. Primeiro-ministro dá uma incumbência aos seus ministros. Vou voltar aqui. Caio Junqueira, tem duas questões envolvidas aí, políticas. A primeira, quando a gente fala da Eletrobras, o que se indica, o que se supõe que possa acontecer nisso? Consegue nesse ano? E agora? Essa declaração do Lira é muito forte. Diz o seguinte, olha, ministro, eu sei de tudo que acontece, mercado e tal, mas eu quero uma solução, porque minha base eleitoral não está afim de pagar mais pela conta de luz. Vaca, a informação que eu tenho é que o governo apoia o PDL, o decreto legislativo, para derrubar, justamente porque isso, em tese, beneficia também o presidente Jair Bolsonaro. Mas que parte do governo, Caio? Porque aprovar quebra de contrato? Não, a parte Paulo do governo, Guedes? Palácio do Planalto, o próprio Adolfo Saxida também já vem se reunindo com parlamentares. A avaliação é de que o PDL é a solução mais fácil, rápida, direta e em benefício eleitoral, tanto para o Centrão como para o presidente Jair Bolsonaro. Não é o que o Saxida diz para as distribuidoras de energia. Thaís, uma bela briga política, Thaís. Pois é. Mas sabe que eu fiquei pensando num ponto bastante interessante, William? Porque hoje, de fato, o que a gente tem de manchete, de ação, é a privatização da Eletrobras, é a aprovação ali no Tribunal de Contas da União. Sim, importante vitória política, sem dúvida. Exato. Há um mês, por exemplo, a gente estava discutindo aqui se daria tempo, se conseguiria, se o TCU faria esse movimento a tempo. E aí, mais uma vez, é impressionante como o governo Jair Bolsonaro não consegue capitalizar, para fazer um trocadilho aqui, nessas pautas positivas. Uma privatização que está sendo discutida há muito tempo, que, entendo quase nada, mas como diz a Raquel, trará ganhos, ele pode fazer disso uma bandeira, só que a gente acaba discutindo espuma. E quando eu estou dizendo espuma, a gente trata de uma ação apresentada por um advogado do Paraná para questionar um inquérito. Então, existe, de fato, me parece que existe, de fato, uma falta de coordenação ali do que, de fato, é importante para o país. Entendi. Você está chamando nossa atenção para o fato de que aquilo que realmente importa, que poderia ser explorado, não é, e o que é espuma acaba tomando com o debate político. Mas, para encerrar a nossa edição hoje, queria te dar a oportunidade de você resumir realmente breve. Você vê o governo disposto a apoiar o que o parlamento quer fazer, que é tentar manter as tarifas de energia elétrica artificialmente baixas por decreto? Em uma parte do governo, sim. Acho que eu estou com o Caio nessa. Caio, você reitera o que você disse? Reitero o que eu disse e agradeço a Thaís. Combinaram. Raquel? Eu vou ficar muito surpreendida de ver dois liberais como Paulo Guedes e Adolfo Saxida defendendo quebra de contratos. Me recuso a acreditar nisso. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Essa é a regra da política, né? Enfim, quem tem mais poder tem uma hierarquia de poder que toma as decisões em cima de quem está embaixo. Vocês estão começando outro programa, eu tenho que entregar esse aqui no horário. Thaís, muito obrigado, boa noite em Brasília. Raquel, igualmente, obrigado, Raquel.